Bem-vindos a mais um episódio da Buzzword Banking Industry. Continuamos ainda a explorar este mundo dos meios de pagamento, mas antes de começar o episódio e apresentar o nosso convidado, venho novamente a agradecer toda a vossa participação. Temos vindo a receber imensas mensagens para voltarmos a falar sobre criptomoedas. O nosso episódio de hoje vai ser de bitcoins nos meios de pagamento, ok? No novo meio de pagamento, ok? O meu convidado já está a abanar a cabeça. Mais ou menos. Apresento-vos, tenho muito gosto em vos apresentar o meu convidado. Ele apresenta-se desta forma. Especialistas em Bitcoin e Crypto World, decidi estudar economia porque queria perceber as razões pelas quais a Troika tinha sido chamada a Portugal. Joga basquete desde os 6 anos, pensa que quando deixar de ser jogador pode tornar-se treinador. Também tem gosto em aplicar o data analysis à questão do basquete. Gosta imenso de música, toca bateria e dá uns toques na guitarra. Mais recentemente começou a escrever um blog. Apesar de ter tido negativa no exame de português no 12º ano, se pudesse voltar atrás, tinha ido para a engenharia em vez de economia. Começou a estudar economia austríaca e a Bitcoin a sério em 2020. E acredita plenamente que o futuro da nossa sociedade, /economia, irá passar por aqui. Francisco, bem-vindo. Muito obrigado João, por teres aceito o convite. Antes de entrarmos neste tema, nós gostamos muito de saber quem é o Francisco. Eu gostava muito também de perceber como é que foi o seu desenvolvimento académico. Depois então vamos entrar, eu tenho aqui algumas perguntas, depois entramos diretamente no tema. Certo. Quem é o Francisco? Só uma pequena ressalva, não sou propriamente crypto specialist. Okay. O meu foco é pura e simplesmente na questão da Bitcoin. Ok, muito obrigado pela acho que é importante fazer essa separação entre a Bitcoin e as restantes criptomoedas. E acho que, pronto, não agradeço, obrigado. Vamos falar em mais detalhes sobre isso. Quem é o Francisco, não é? Quem sou eu? Depois dessa maravilhosa introdução, acho que disse-me assim por alto disso tudo, ou seja, sou Francisco, tenho 28 anos, em termos de meu percurso académico, estudei Economia na Nova. De facto, decidi optar pela questão da Economia, porque na altura no secundário sentia essa necessidade de perceber o que é que levou aqui o nosso país a passar E chegaste a perceber? Eu creio que sim, mais ou menos, mas sim, pelo menos algumas respostas encontrei-as, mas não foi necessariamente no meu percurso académico. Ok. Mas sim, senti essa necessidade de estudar Economia. Na altura tinha essa dúvida se haveria ir para uma área mais relacionada à engenharia. Acabei por optar por Economia, até porque também tive na altura um professor de Físico-Química que não foi muito bom e sim, acabou por redirecionar então aqui nessa área. Fiz a minha licenciatura, comecei a trabalhar, tive uma experiência na área de consultoria que não correu bem. Depois comecei a ingressar nesta área mais dos mercados financeiros. Trabalhei na informação de mercados financeiros, a fazer research no mercado das matérias-primas para apoiar as políticas de cobertura de risco dos nossos clientes. Certo. Estive depois numa corretora relacionada com CFDs, Contracts for Difference, são derivados que são sobretudo oferecidos para clientes de retalho. E depois estive no BIG, na sala de corretagem, até fevereiro de 2022, sendo depois fiz, digamos, aqui uma pausa, uma espécie de um ano sabático para regressar à faculdade e fazer o mestrado de Finanças. Estive na Holanda agora no último ano, até agosto, onde fiz a tese em que escrevi sobre Bitcoin. Acho que assim, de forma resumida, acho que será mais ou menos isso. Ok, eu agradeço. Então vamos começar aqui a perceber um bocadinho mais todo o teu percurso que te levou então ao tema de hoje. Tinhas aqui um ponto que dizias que se soubesse o que sabes hoje, tinhas ido para a engenharia. Sim. Porquê? Mas porquê? O que eu sinto é que a economia, enfim, a forma como a economia nos é mostrada, creio que não seja a correta. Ou seja, dá-se uma importância muito grande à questão do estudo económico em si, em detrimento de outras áreas que, na minha visão, são mais fundamentais para a sociedade. E, nomeadamente, a questão da engenharia, porque, efetivamente, são os engenheiros, não é, que constroem
as tecnologias que efetivamente puxam a sociedade, a economia para a frente e nos tornam mais produtivos. E sim, senti muito que é muito parla a pie, digamos assim, utilizando se calhar aqui uma expressão mais popular, a questão da economia é muito parla a pie, é muito estar a falar também de, muitas vezes, de assuntos que esses académicos acabam por não ter experiência própria no mundo real, acabam por idealizar, lá está, o mapa quando não têm experiência nenhuma, digamos, sobre o território em si, e depois acabam por desenvolver todo o tipo de modelos baseados em questões que lá está, não fazem match com a realidade. Okay. E depois tem também uma crítica mais à economia keynesiana, que é aquela economia mainstream que se acaba por ensinar, sobretudo nas faculdades aqui em economia e gestão de forma geral, que é um enquadramento muito de cima para baixo, de olhar da economia de cima para baixo em vez de baixo para cima, que é aquilo que a economia austríaca defende. Qual era a diferença entre aquilo que é a economia dita tradicional e austríaca? É assim, tradicional, fazendo aqui o reparo, pronto, mais do lado keynesiano, é esse enquadramento de olhar para as coisas como agregados, ou seja, olhar para os consumidores, para as famílias, para a procura agregada, para a economia no seu todo, e começar essa visão de análise desses agregados, e só depois é que vêm os indivíduos, é que vêm as famílias, é que vêm as empresas, etc. Okay. A escola austríaca tem uma visão diferente, que é baseada sobretudo no estudo da praxeologia, que é o estudo da ação humana, certo, em que defende que o estudo económico começa precisamente por perceber como é que os indivíduos tomam as suas decisões e depois a partir daí é que vem potencialmente então esse agregado. E o que eu senti também depois desse estudo que fiz para além da minha experiência académica é que senti que na minha visão e na minha opinião a escola austríaca acaba por se encaixar mais com aquilo que foi a minha experiência do mundo real. Porque eu dentro da própria licenciatura em Economia aprendi determinadas coisas que senti sempre que havia ali qualquer coisa que não estava bem. Ou seja, lembro-me, por exemplo... Não estava bem ou não concordavas? Não, que não estava bem mesmo. Porque eu lembro-me, a minha família, nós temos um pequeno negócio relacionado com os enxertos vitícolas e eu lembro do meu pai estar a fazer experiências para basicamente tornar o processo produtivo mais efetivo. Sim. E aquilo na minha cabeça só se traduzia basicamente em duas coisas: ou de facto aumento de lucros para a empresa, maior capacidade para pagar salários, não é? Ou de facto baixar preços. E eu cheguei às aulas de macroeconomia e colocam-nos assim como sendo uma verdade absoluta, tipo 1 mais 1 igual a 2, que os preços têm de subir na economia, e eu lembro-me de estar a aprender aquilo e a sentir que isto não faz muito match com a realidade. E depois lembro-me também das próprias ideias do Keynes, em que ele defende, enfim, quando há um choque económico, enfim, por exemplo, se as pessoas começam a poupar demasiado, deixam de consumir, não é? Que nós devemos incentivar. Enfim, o Keynes acabou por ter bastante sucesso também porque, na minha visão, isso é uma opinião mais pessoal, porque apanhou o período da recuperação da grande crise financeira de 29 e, enfim, ali à altura também da Segunda Guerra Mundial. Eu creio que se as ideias dele tivessem aparecido noutra altura, creio que não tinham ganho tanta força. Mas ele próprio reconhecia e defendia que, por exemplo, em situações de crise nós devíamos pôr pessoas a tapar buracos e pessoas a voltarem a enchê-los, a tapá-los. E eu lembro-me de estar a ouvir aquilo na aula e isto parece muito desperdício de recursos, isto não faz sentido. Ou seja, tive vários momentos em que senti ali um bocadinho que aquilo que estava a aprender não fazia match com a realidade e com as minhas experiências. E depois sim, quando comecei a de facto a aprofundar a escola austríaca, foi onde senti, digamos, uma lufada de ar fresco. Quando é que tiveste contacto com o mundo das bitcoins? Ok, Bitcoin. Creio que a primeira vez que ouvi falar foi em meados de 2017. Na altura estava a trabalhar nessa corretora russa, CFDs, porque tivemos uma subida bastante significativa do preço na altura final de 2017, início de 2018, e começámos a ter muitos clientes a perguntar-nos o que é que estava a passar, o que é isto, como é que eu posso participar, o que é que eu posso... Lá está, estava um bocadinho com o puxinho, o FOMO, o chamado Fear of Missing Out, ou seja, estão a ver o ativo a subir, não estão a fazer parte dessa subida e sentem
sentem essa apreensão e querem fazer parte. E lembro na altura começar a pesquisar sobre o assunto, mas realmente a primeira impressão que eu tive é qual é que é o problema que isto resolve exatamente. Eu já tenho a minha conta bancária, já faço as minhas transferências, os meus pagamentos, não vejo qualquer utilidade neste produto, nesta solução, o que quer que seja. E na altura tivemos a oportunidade de convidar uma pessoa que já estava dentro da área, o António Pacheco, escreveu um livro também que é bastante conhecido aqui sobre criptomoedas em geral, Sim. Bitcoin também. E ele na altura foi lá dar uma palestra e diria que foi essa palestra que tive o primeiro contacto, nomeadamente a proposta de valor de ser um sistema alternativo ao sistema financeiro atual. Ou seja, em que realmente para aquelas pessoas em que o sistema financeiro está a falhar, e se calhar aqui mais em países em desenvolvimento, que será aqui também a dimensão, digamos assim, do problema será maior nesses países em desenvolvimento, porque há muitas pessoas que não têm conta bancária, por exemplo, nomeadamente países africanos, asiáticos, etc. Mas sim, foi ali que eu percebi, ok, é uma alternativa ao sistema financeiro. Lembro na altura li o livro dele, mas não houve nada assim que me clicasse, e depois só em 2020 é que voltei a tocar no tema. Não sei se quer explorar também esse... Não, força, isso é importante. Na altura estava no Big e o Eduardo Nunes, que trabalhava comigo na área de corretagem, ele é o responsável aqui da área de trading. Eu estava a seguir esta área mais perto e realmente houve lá um dia em que chegou lá, enfim, ao banco e disse-nos, ok, malta, isto, vocês têm de olhar para esta questão, porque isto efetivamente há aqui uma revolução que vai acontecer. E eu já tinha ouvido falar em 2017, já tinha tido essa experiência e realmente decidi, ok, vou então agora dedicar um pouco mais tempo para tentar perceber o que é que isto realmente é. E comecei a fazer algumas pesquisas e lembro-me que foi ali aquela parte em que realmente percebi que a questão do dinheiro fiduciário, da moeda fiduciária, que é a moeda que é controlada pelos Estados, acaba por facilitar muito mais o financiamento a conflitos bélicos. Ou seja, é muito mais fácil para um Estado financiar uma guerra, tendo a possibilidade de efetivamente recorrer à chamada impressão de dinheiro. Depois podemos debater aqui o que é a impressão de dinheiro em si. Já lá vamos. Mas foi foi essa parte que me deu o clique. Ok, realmente os Estados conseguem ter muito mais facilidade de capturar recursos dos contribuintes através da impressão do dinheiro, sobretudo para aplicarem em guerras, em conflitos bélicos, e realmente a partir dali, ok, eu tenho que perceber melhor o que é que isto é, porque realmente, se for o caso, há realmente aqui o potencial para mudar muita coisa. E depois, a partir daí, enfim, comecei a ler bastantes livros, e foi quando comecei a aprofundar aqui a escola austríaca, nomeadamente a ler aqui Mises e também Hayek, Murray Rothbard também, que é um ator mais do campo anarcocapitalista, também tem mais umas coisas, porque a questão da escola austríaca depois também é uma ligação muito grande ao movimento libertário, e sem dúvida alguma que a filosofia, o ethos, digamos assim, de Bitcoin também é dar mais força ao indivíduo em detrimento dos Estados e do próprio sistema bancário. Ou seja, também acaba por haver uma conexão muito grande. Só que antes de... Desculpa interromper-te, mas só aqui para eu perceber um bocadinho. Ou seja, uma pessoa que teve todo o percurso académico, já tinhas aí alguma experiência, trabalhar num banco, ou seja, tinhas todo um futuro, não é? Pela frente, seguindo a maior parte dos teus colegas em termos de banca. Mas o que é que te levou a sair e a especializar-te nesta área da Bitcoin? É assim, o que eu senti depois de fazer esse estudo é que realmente também precisava, de certa forma, de pôr aqui um bocadinho a minha tese em check, ou seja, em avaliação. E essa também foi uma das razões pela qual decidi fazer este ano sabático e regressar à universidade para fazer mais mestrado de finanças. Exatamente. Mas sim, senti que depois de aprofundar o tópico, acho que se uma pessoa chega à conclusão que o futuro vai passar por aqui, ou seja, acho que é um bocadinho inevitável, até se calhar para ter um bocadinho uma vantagem, digamos assim, de ser... Porquê é que os teus colegas não acham que o futuro passa por aí e tu achaste? Porque não, eu percebo é complicado, porque eu acho que é muito mais fácil
para pessoas com formação de engenharia perceberem, por exemplo, a proposta de valor Bitcoin do que pessoas de economia. Porque, economia e gestão, porque nós fomos ensinados de antemão que efetivamente o dinheiro é um bem que vem do Estado e que não pode ser criado pelo mercado em si, não pode ser criado, digamos, pelas relações livres dos agentes económicos do povo. E a partir do momento em que se constrói esse mindset? Não diria mindset, não, acho que não é a palavra correta, mas essa ideia de que efetivamente o dinheiro tem de estar nas mãos do Estado, é depois complicado chegar aqui ao pé dessa pessoa e perceber e dizer não tem de ser o caso. E eu falo isto porque também passei por experiência própria. E realmente no início foi não, isto não faz qualquer tipo de sentido, porque o dinheiro tem de estar por isso que eu estava a tentar aqui balancear tu teres uma ideia e de repente mudares para o... Sim, mas foi fruto do meu estudo, e depois quando me apercebi, e enfim, essa é a minha tese, que acredito que o mundo vai nesta direção. E de certa forma também sinto um bocadinho um imperativo moral de também dar a conhecer esta realidade e estas ideias a pessoas que também têm um interesse como nós agradecemos. E foi um bocadinho nessa sequência que senti. Então vamos começar pelo princípio. Eu agradeço toda a tua explicação, já percebi aqui que estavas numa determinada linha e depois viste aqui uma oportunidade e deixou de ser não só uma oportunidade, também uma tendência, digamos assim. Ou seja, como é que surge este movimento Bitcoin? Qual é a origem do Bitcoin? Ou seja, eu acho que a origem do Bitcoin é muito pelo movimento dos cypherpunks, seja já aqui na década de 80, 90, se não estou errado. Ou seja, com o aparecimento da internet, houve um grupo de indivíduos que estavam preocupados relativamente à questão da internet poder ser utilizada para, no fundo, diminuir a liberdade a liberdade que os cidadãos têm, ou seja, a relação Estado-cidadãos, que o Estado pudesse intrometer e caminhar, digamos assim, para um Estado mais orwelliano. E na altura, essas pessoas desenvolveram uma série de ferramentas criptográficas, precisamente para salvaguardar, digamos assim, uma série de direitos, nomeadamente o direito à privacidade, neste novo mundo digital que estava a emergir na altura. Eu acho que esse é, digamos, a verdadeira, principal, ou a primeira origem, digamos assim, de Bitcoin, mas é assim, se nós lermos, por exemplo, economistas austríacos ou o próprio Henry Ford, temos também pensadores do século XV, século XVI, que falam que a partir do momento em que, ou seja, para nós termos de facto vivemos num regime livre, num regime democrático, tem de haver de facto uma separação entre o Estado e o dinheiro. Se ela não acontecer, o Estado efetivamente consegue captar recursos para fazer aquilo que bem entende, independentemente da vontade dos cidadãos. Ou seja, argumentava-se mesmo na altura que é o primeiro passo para termos uma tirania. Ou seja, essa separação do Estado e dinheiro é fundamental para um sistema que seja verdadeiramente democrático, em que haja de facto um controle do poder que o Estado tem e que efetivamente seja um sistema onde o Estado trabalha para os cidadãos e não o contrário, como se calhar muitos argumentarão que está a acontecer aqui nos dias de hoje. Mas tu deves entender que a maior parte das pessoas ainda hoje tem muitas dúvidas e eu diria mesmo falta de literacia sobre este mundo, em particular sobre a questão da Bitcoin. Claro. Okay? Segundo consta, diz que o conceito blockchain veio dos anos 90 do século passado, mas só em 2009, não é? Apareceu, digamos, a Bitcoin. Certo. Concordas com isto? Sim, ou seja, o white paper foi lançado no dia 31 de outubro de 2008. Na altura, creio que foi publicado e foi enviado para a lista de pessoas que faziam parte da mailing list do Satoshi, que eram sobretudo cypherpunks, ou seja, pessoas ligadas a esse movimento que mencionei anteriormente. Sim. E Bitcoin começou, entre aspas, a funcionar como rede monetária no dia 3 de janeiro de 2009. Mas é curioso que o termo blockchain, ele não vem mencionado no white paper de Nakamoto. Ele menciona lá uma chain of blocks e menciona uma time chain. Ok. Essa terminologia foi alguém que depois acabou por a criar, não sei quem foi. Ok. Mas é curioso que o próprio Satoshi nunca falou nisso. Mas foi o Satoshi o inventor da Bitcoin? Sim, ou seja,
Ele não sabe exatamente quanto tempo é que esteve, mas estima-se que terá sido pelo menos um ano a preparar o código, a implementação, neste caso da primeira versão aqui do software da Bitcoin. E, enfim, depois divulgou nesse dia, como disse, 31 de outubro. Desculpa a minha falta de conhecimento, mas segundo o que li, dizem que o Craig Wright, ok? Sim, Craig Wright. Sim, foi o inventor da Bitcoin. Não, está errado. Está errado. Okay. Isso foi uma pessoa que apareceu, creio eu, 2013, 2014, ou mais tarde até, e ele chegou-se à frente a dizer que ele era o Satoshi Nakamoto. Exatamente. Mas eu nunca o consegui provar. E para prová-lo era muito fácil, porque sabe-se que sensivelmente 1 milhão de moedas estão atribuídas ao Satoshi, Okay. e se ele fosse efetivamente o Satoshi, bastava ele assinar uma transação e mover pelo menos uma parte dessas moedas que sabia que era dele para outro endereço. Para quem não conhece, o que é assinar essa transação? O que é isso? Não, assinar tem basicamente a ver o processo criptográfico, ou seja, Okay. nós quando queremos, se calhar podemos fazer uma analogia com o sistema tradicional. Nós em criptografia nós temos a questão da chave privada e a chave pública. Exatamente. Ou seja, a chave privada é um bocadinho a nossa assinatura, Okay. seja nos cheques, Certo. como nós assinamos, e a chave pública é no fundo o nosso IBAN. Ok. Ou seja, sendo que a partir da nossa chave pública nós até podemos gerar muitos IBANs. Ou seja, nós podemos ter vários IBANs que estão associados à nossa conta. E sempre que existe uma transação, temos de utilizar a nossa assinatura para assinar, enfim, a mensagem como nós queremos enviar os fundos, ou seja, como num cheque, se estivéssemos a assinar. Certo. E se de facto, se ele fosse o Satoshi, bastava ele fazer esse processo, ele nunca o fez. Ok. E como tal, as pessoas não lhe deram qualquer credibilidade e não lhe deram qualquer razão nesse não será pressuposto, mas nessa ideia de que ele era Mas porquê é que existe aqui quase mistério? Exatamente, este mistério em relação a Satoshi, em relação à questão da Bitcoin e a sua origem, ou quem é que foi o fundador? Porque é assim, a razão deve-se pelo facto das pessoas reconhecerem que isto está a ter um impacto brutal, não é? Aqui no mundo atualmente. Apesar que se calhar muitos vão discordar, não é? E dizem que ainda é uma coisa muito... que andamos aqui a brincar aos computadores. A verdade é que isto tem mudado radicalmente a vida de várias pessoas e, enfim, o livro que é mais conhecido dentro do tema Bitcoin será o Padrão Bitcoin, que foi escrito pelo Saifedean Ammous, que é um autor que vem do Líbano. Ok. E ele próprio, se não tivesse tido uma tecnologia com Bitcoin para efetivamente poupar as suas poupanças, não é? Para guardar aqui as suas poupanças, teria provavelmente perdido-as aqui no sistema financeiro libanês, que, enfim, a moeda já colapsou até bastante recentemente. Certo. E, enfim, ou seja, é sobretudo... Neste momento, eu diria que a grande proposta de valor é sobretudo para pessoas de países emergentes onde têm de facto as moedas mais voláteis. Isso não quer dizer que também aqui nos países desenvolvidos, que temos, enfim, acesso ao euro, que também não acha proposta de valor. Eu dizer mais qualquer coisa, perdi-me aqui no meu raciocínio. Faz mal. Tinhas dito mais... Ou seja, o nosso objetivo também, enquanto podcast, enquanto Buzzword Banking Industry, é tentar também passar uma mensagem simples e tentar usar estes termos, estas buzzwords, de uma forma simplificada. E eu penso que tu conseguiste nesta parte da origem. Vamos então entrar um bocadinho aqui Eu há pouco, quando dizia que continuamos ainda a falar sobre meios de pagamento e incluir a Bitcoin, e eu vi que tu ficaste... Não será bem esse o caso. Então, o que é que tu discordas? O que é que tu discordas disso? Ou seja, eu olho para a Bitcoin como, no fundo, um novo sistema monetário, uma nova rede monetária. Ou seja, nós temos esse sistema financeiro, não é? Que atualmente é baseado sobretudo no dólar, não é? Acaba por ter hegemonia no sistema atual. Sim. E vejo claramente aqui um novo sistema que está efetivamente a emergir. E outra questão, digamos, outro modelo mental que também gosto de utilizar é olhar para o dinheiro como uma tecnologia. Ou seja, nós, ao longo da nossa história, enfim, das várias civilizações, nós utilizamos vários bens para cumprir esse mesmo papel, não é? Nós temos o chamado problema
a dupla coincidência e desejo que Adam Smith fala na Riqueza das Nações, que é, enfim, aquela questão de que eu quero os sapatos, eu tenho os feijões e não... Chamada troca... Exatamente, ou seja, temos de arranjar aqui um bem intermediário que nos permita, de facto, que especializar na atividade que cada um de nós traz mais valor, para depois conseguirmos sermos mais produtivos e conseguirmos produzir mais bens e serviços. Ao longo da nossa história, nós utilizámos vários bens para cumprir esse papel, sendo que convergimos no ouro, que, enfim, acaba por apresentar determinadas características, nomeadamente, diria, a durabilidade e a sua escassez, ainda certo. não perfeita. E depois, devido às debilidades do ouro, acabámos por ter a questão da moeda fiduciária e do chamado fiat money, que, enfim, com a total remoção do padrão ouro em 1971, a Nixon quando fechou efetivamente a janela do ouro. E sim, o dinheiro fiduciário tem vindo acabou por ser então aqui a norma, sendo o dólar então no topo dessa hegemonia. Eu acho que o ouro acaba por ter a capacidade de facto de transportar valor no tempo, ou seja, há aquele velho ditado que sabemos que se nós tivermos uma determinada quantidade de ouro, que vamos sempre ter capacidade de poder de compra para comprar exatamente. Um fato daqui a 20, daqui a 30 anos, ou seja, que em ouro, se medirmos o valor do fato em ouro, ele mantém-se constante, mas de facto o ouro enquanto bem para nós estarmos a negociar, não é? Ou para, se eu, por exemplo, quiser enviar ouro daqui para o Japão, não é uma coisa praticável, não é? E se calhar é aí que de facto a moeda fiduciária tem uma grande vantagem, ou seja, é muito mais fácil nós enviarmos dinheiro, não está mais ou menos daqui para o Japão, através do sistema financeiro atual, o que eu acredito que acontece é que Bitcoin acaba por ser, digamos, um bocadinho um super-homem e trazer estes dois pontos fortes, ou seja, tanto o ponto forte do ouro, porque efetivamente Bitcoin é estritamente escasso e consegue cumprir essa capacidade de poupança para o futuro, e também graças à sua característica, sobretudo à questão de ser digital, não é? Sim. E a questão também da sua divisibilidade, a sua portabilidade, naturalmente, que acaba por ser também ainda, se calhar, um patamar acima da própria moeda fiduciária, ou seja, acaba por complementar, acaba por ser, digamos, ter o melhor dos dois mundos. E dessa forma é uma tecnologia que é superior tanto ao ouro como à moeda fiduciária. Da mesma forma que, se calhar, nós tivemos tecnologias de transporte, não é? Ou tecnologias, por exemplo, em termos de energia, tivemos as velas, não é? Sim. E depois fomos progredindo, depois chegou a eletricidade, não é? Ou se calhar os meios de transporte, nós tivemos os cavalos, depois tivemos os carros, ou seja, eu olho para a Bitcoin e os Bitcoins também olham dessa forma, ou seja, Bitcoin é um bocadinho o progresso enquanto tecnologia, é o progresso do dinheiro enquanto tecnologia. Okay? Sim, é o próximo patamar. Eu percebo isso. Enquanto tecnologia. Por isso é que eu digo também para os engenheiros é muito mais fácil eles perceberem. Eu percebo o que estás a dizer. Do que propriamente uma... Mas a minha pergunta é, então o que tu estás a dizer é que nós temos agora o sistema como nós conhecemos, não é? O sistema tradicional, e a Bitcoin é o next step. Acredito que sim, porque... Tu achas que os bancos, os governos vão adotar a Bitcoin como o próximo passo? Eu acho sim, eu sei que pode parecer um pouco difícil, não é? E se calhar posso parecer aqui um pouco maluco ou... Não, isso não, de forma alguma não. Tens uma opinião e é isso que nós queremos. Sim, mas eu compreendo que seja uma opinião forte e difícil de perceber. Uma convicção, digamos assim, uma convicção. Mas sim, acredito que de facto o mundo irá girar nessa direção e como tal, acho que os bancos, as instituições, os Estados terão de se adaptar se não quiserem ficar para trás, não é? É a mesma coisa, lá está, a tecnologia. Nós andávamos aqui à paulada, andávamos aqui com as espadas. A partir do momento em que há a pistola, nós temos de fazer a atualização, senão vamos ficar para trás. Certo. Um bocadinho essa a visão que eu tenho para a questão. Mas tu deves, assim, eu não quero entrar aqui por aí, mas, por exemplo, se formos aí por essa questão, pistolas, depois estamos já nas armas nucleares. Nem todos têm acesso às armas nucleares, não é? Certo, mas fazendo jus a essa analogia, eu creio que Bitcoin está ao alcance de todos, ou seja, está disponível para toda a gente. Toda a gente,
basta ter um... Vamos aqui. Ou seja, segundo percebi, tu dizes que vai ser uma alternativa. Eu acho que há muita gente que não tem essa mesma opinião. Então, sem dúvida. Não tem a mesma opinião e há que respeitar, mas o que me interessa agora neste momento, e também quem nos ouve, é tentar perceber um pouco melhor esta questão, esta tua visão, esta tua adoção à Bitcoin, para que as pessoas também tenham outros elementos e possam perceber também de uma forma mais simples. Ou seja, o que eu te quero dizer é o seguinte: vamos imaginar, ao dia de hoje, que todo o sistema que nós conhecemos até hoje, bancário, deixava de existir. Hoje era o ano zero. E havia uma adoção da Bitcoin. Minha pergunta é, como seria o mundo a partir do momento que se adotasse a Bitcoin? Sim, seria um mundo radicalmente diferente. Acho que o primeiro ponto será que, naturalmente, a questão dos Estados terão menos capacidade de captar recursos junto dos agentes económicos, ou seja, teremos Estados mais pequenos, porque sem a capacidade, sem o chamado imposto da inflação e sem essa capacidade do Banco Central apoiar o esforço fiscal dos governos, naturalmente que eles terão de ser mais reduzidos, porque se quiserem emitir dívida, o custo da mesma vai ser radicalmente superior ao que nós temos nos dias de hoje. Fala como seria o mundo, na tua visão, como é que seria o mundo adotando a Bitcoin? Acho que seria, sem dúvida, haveria mais poder por parte dos indivíduos face às estruturas estatais, digamos assim, que existem nos dias de hoje. Teríamos mais microestados, teríamos também uma diferença, uma alteração em termos da preferência temporal das pessoas. Acho que o que nós temos, e um dos grandes problemas nos dias de hoje, é que o facto do dinheiro perder valor acaba por nos incentivar a termos comportamentos mais de curto prazo em detrimento de comportamentos de longo prazo. Acho que também a questão em termos do sistema financeiro naturalmente será diferente. Os bancos terão de se adaptar e fazer basicamente... O que estás a querer dizer é que os bancos vão desaparecer? Pelo menos daquilo que eu conceito. Não vejo que vão desaparecer, mas vão ter um papel diferente e se calhar menos importante daquele que têm nos dias de hoje. Mas qual seria o papel do banco banca comercial, na Bitcoin? Eu acho que seriam sobretudo 3 grandes papéis. O primeiro, sem dúvida, auxiliar a questão da custódia, porque a própria custódia da chave privada, da assinatura que nós estávamos a falar, requer, digamos assim, algum conhecimento técnico. Não é que seja muito complicado, mas algumas pessoas poderão preferir delegar essa responsabilidade a outra pessoa, e nesse sentido creio que os bancos naturalmente vão aparecer como solução. Existem depois também soluções de custódia colaborativa, onde é assim, sem entrar aqui em detalhes muito técnicos, mas basicamente é como se tivéssemos um cofre em que, para movimentar os fundos desse cofre, aliás, um cofre que tem 3 chaves, e para movimentar os fundos desse cofre, neste caso, precisamos 2 dessas 3 chaves para movimentar os fundos. E depois podem haver soluções de custódia em que, por exemplo, o cliente tem duas chaves e o banco tem uma, para caso, por exemplo, se o cliente perder acesso a uma, poderá contactar o banco. Ou seja, existe muita inovação também a ser desenvolvida e a ser feita no futuro próximo. Ainda estamos muito no início. Mas esse seria o primeiro papel, a questão de ajudar aqui na custódia. O segundo, diria que se nós vivemos num padrão Bitcoin, iremos viver num regime económico deflacionário, em vez de ser inflacionário, ou seja, as pessoas vão efetivamente conseguir poupar para o futuro. Vai deixar de haver esta necessidade constante de estar a investir no mercado acionista, investir em imobiliário, enfim. No fundo, o que eu argumento, e acho que acaba por acontecer, é que nós com o dinheiro fiduciário acabamos também por tornar as pessoas um bocadinho especuladoras, não é? Porque as pessoas, por exemplo, pensamos num médico que trabalha 16 horas num dia, por exemplo, na altura do Covid. Certo. Lembro-me aqui um exemplo também noutra conversa e está aqui fresquinho. Eu acho complicado uma pessoa que trabalha 16 horas por dia depois chegar a casa, não é? E ainda ter de perceber de ações de mercado acionista, o que é que o Banco Central Europeu, o que é que a Fed está a fazer em termos de taxas de juros, para depois movimentar o seu portfólio e, enfim, ou seja, o que este regime obriga, no fundo, é que nós tenhamos de ser também investidores profissionais, para além de sermos
bom nos focarmos na nossa vocação principal, só para conseguirmos efetivamente preservar aquilo que nós poupámos nos dias de hoje. E aquilo que nós, enfim, as pessoas ligadas também à Bitcoin e os chamados gold bugs também, enfim, que a tese económica dos gold bugs também é muito idêntica à dos bitcoiners. E aquilo que nós defendemos essa pessoa trabalhou, e se essa pessoa trabalhou, ela não tem efetivamente de estar a investir, não tem de chegar a casa depois de um dia de trabalho e ainda está preocupado com isto. Ou seja, ela tem de estar preocupada, o médico tem de estar preocupado em ser o melhor médico, exatamente. Ser o melhor médico e as questões financeiras. Claro que depois existe a possibilidade de fazer investimentos, mas uma pessoa não tem de ser forçada a investir para preservar o seu poder de compra. Okay? Isto é a diferença que nós defendemos. E estava a falar, sim, ou seja, questão da deflação, os preços irão cair, haverá uma taxa natural de deflação que estará associada com o crescimento da produtividade da economia, e depois para todos aqueles que ambicionarem um retorno maior, haverá a possibilidade, sim, de investir em ações, como nós temos nos dias de hoje, ou investir mesmo em particulares, e creio que aí poderá haver não sei se serão exatamente bancos, mas uma equipa de especialistas sim. Que irá dizer, ok, tu queres ter um retorno maior, tens este perfil de risco, ok, então vamos alocar o teu capital, vais emprestar o teu capital a esta empresa. Para finalizar, tinha dito o primeiro, o segundo e o terceiro, creio que também os bancos, estas instituições também terão um papel muito importante nas redes que estão a ser construídas por cima da Bitcoin em si, que a Bitcoin é, digamos, a primeira camada, a internet certo. Também é construída por camadas, ou seja, temos esta primeira base monetária e depois temos outras tecnologias que estão a ser construídas por cima da Bitcoin. Uma delas é a Lightning Network, que é a rede de pagamentos que é feita precisamente para ter basicamente a capacidade de processar pequenos pagamentos. Podes-nos explicar um pouco mais isso? Ou seja, a semelhança daquilo que são hoje os meios de pagamentos que nós temos. Sim, eu posso fazer uma analogia, mas só para concluir o ponto dos bancos. Era a custódia, a questão da delegação depois das poupanças para quem quer ter acesso a investimentos com mais risco, e depois dentro desta Lightning Network, enfim, também não quero entrar aqui com muitas questões técnicas, mas existe depois aqui uma panóplia de desafios, e os bancos estariam encarregues basicamente de fornecer liquidez a quem quiser abrir canais uns com os outros, quem quiser abrir canais com outras pessoas. Para fazer então a analogia, o que nós temos no sistema bancário atual, nós temos o FedWire, que é, enfim, o dólar está aqui na hegemonia, temos do sistema económico atual, nós temos o FedWire, e depois em cima desse sistema interbancário, não é? Onde os bancos fazem o settlement final nas transações entre si. Depois temos todo o tipo de aplicações e empresas, como por exemplo uma PayPal, uma multibanco, não é? São tudo aplicações que estão de certa forma construídas por cima dessa base. E em Bitcoin é um bocadinho isto, ou seja, nós temos a primeira camada, que é um bocadinho a FedWire, ou aqui na Europa por acaso não está a vir aqui o termo, ou se calhar será o SEPA. E depois temos essas aplicações como um multibanco, as Visas, as Mastercards, será a Lightning Network, que é essa rede de pagamentos que é criada por cima de Bitcoin. A Lightning Network é aquilo que, se nós fizermos aqui uma alusão a Portugal, seria o que é o JACIBS. Sim, um bocadinho, talvez. Ainda que estamos a falar de uma rede centralizada, ou seja, também é um protocolo centralizado. Ok. Não é uma empresa que está à frente disto. Ok. Ou seja, não tem as mesmas garantias de segurança que a camada principal tem. Mas sim, é pela sua natureza descentralizada, e não há, digamos, uma empresa que está organizada por trás disso, não. Agora, deixa-me só fazer-te aqui uma comparação. Tu dizes, por um lado, ou melhor, não és tu que dizes, ou seja, pessoas que acreditam neste mundo novo da Bitcoin, dizem que um médico, por exemplo, não tem que se focar naquilo que é a sua atividade de bem, e não tem que estar preocupado com estudar e analisar e fazer isto. Mas, por exemplo, ao dia de hoje, e não leves a mal o que eu te vou dizer, mas ao dia de hoje, eu, por exemplo, acho que é muito difícil qualquer pessoa entender as Bitcoin. Ou seja, também tem que haver aqui uma evangelização,
uma descodificação deste mundo de Bitcoin, porque é muito difícil. Ou seja, normalmente quando nós investimos em Bitcoins, nós investimos em algo que hoje pode estar a 10, amanhã pode estar a 100, mas depois da manhã pode estar e perdemos tudo. Ou seja, ainda é um mercado muito instável. Concordas com isto ou não? É assim, isso é um facto, não é? Isso é um facto. O preço da Bitcoin é volátil. Muito volátil mesmo. A questão é que, se olharmos para... Acho que essa volatilidade não se advém da natureza do ativo, do dinheiro, da moeda em si, mas sim pela questão de ser uma tecnologia nova. Ou seja, eu lembro também na altura... Quando apareceu a eletricidade também havia um cartoons a dizer que as pessoas iam morrer eletrocutadas. Não, mas tens que entender que existe muita falta de conhecimento. Claro. Eu não sei se a culpa é das pessoas ou é da culpa de quem está do vosso lado de não explicar de uma forma para que isto seja mais massivo, não é? Eu acho que nas sociedades desenvolvidas, nas economias desenvolvidas, é complicado perceber a proposta de valor de Bitcoin, porque se nós formos para o Líbano, se formos para uma Argentina, em que nós temos 140% de inflação a valores superiores, ali é fácil, porque as pessoas, que é literalmente um cubo de gelo, é como se eu estivesse a trocar o meu trabalho, não é, por cubos de gelo, e naturalmente os meus cubos de gelo amanhã derretem e já não estão lá. Nem precisa amanhã. E a verdade é que nós estando aqui mesmo na Europa, não é? Apesar de todos os desafios que enfrentamos e particularmente aqui em Portugal, nós somos uns completamente privilegiados se olharmos aqui para enfim, aquilo que é a realidade da pessoa média no mundo. Por isso, se calhar, acho que poderá ser um bocadinho dos dois lados, mas é assim, o que eu posso dizer é que dentro deste mundo e as pessoas que fazem parte dele, tem havido sempre aqui um esforço de tentarmos comunicar e passar esta mensagem para todos aqueles que estão interessados nela. A questão é que, mais uma vez, é complicado porque a dimensão do problema não é tão grande aqui na Europa como é, por exemplo, nos países que eu mencionei. Certo. E as pessoas não sentem tanto na pele. Mas aqui, provavelmente também na Europa, as pessoas têm muito mais conhecimento, ou não? Quer dizer, não é bem assim. O que eu quero dizer é que não a vamos colocar na Europa. Eu percebo que tu dizes que existe um mundo mais avançado, depois há um mundo, infelizmente, que tem algum atraso por muitas situações que não vale a pena aqui serem colocadas. Mas eu percebo que há essa separação. Mas também é verdade que neste mundo onde existem mais facilidades, também há mais informação, também há mais conhecimento. Claro, é assim, João. Nós, se analisarmos a questão desse ponto, a verdade é que a adoção de Bitcoin continua a subir. Tem-se falado muito da questão do preço, que subiu e desceu. A verdade é que, se nós olharmos para todas as métricas, nomeadamente em termos de endereços que contêm, por exemplo, 0.01, 0.1, uma Bitcoin, mas tem vindo a crescer. A adoção da própria Lightning Network tem vindo a crescer também. Ou seja, a adoção continua. A questão é que, se isto for de zero, não é? De algo que foi criado por uma pessoa, uma entidade, não sabemos muito bem quem foi, até eventualmente ser um dia o ativo de reserva para a economia mundial, isto não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer numa linha reta. Obviamente. E claro que vai haver aqui altos e baixos. Acho que faz parte do ciclo da adoção, mas se as pessoas, de facto, procurarem perceber a proposta de valor Bitcoin, acho que facilmente percebem que pelo menos devem ter enfim, isto não é aconselhamento financeiro, mas acho que é fácil perceber a proposta de valor de Bitcoin para pelo menos um portfólio diversificado para quem quer ter exposição a... Não é tanta questão dos retornos, mas enfim, aquilo que nós vemos nos dias de hoje nas classes de ativos tradicionais, nomeadamente ações, obrigações, imobiliário, sentimos cá, digamos, uma bolha um bocadinho. Sim, é verdade, em tudo, não é? A chamada Everything Bubble tem sido muito comentada, enfim, que eu acredito que tem sido sobretudo alimentada pelo dinheiro barato que veio depois da crise de 2008, 2009, e a verdade é que é um desafio muito grande para as pessoas que depois querem ter património no futuro, investirem nas circunstâncias atuais, pelo menos aqui na minha visão. E acho que sim, acho que
dado a proposta de valor de Bitcoin, acho que é inegável que faz sentido ter, pelo menos, ter alguma exposição, ok? E mesmo as pessoas que são contra, atenção, e mesmo, por exemplo, Warren Buffett, que é um crítico acérrimo aqui da Bitcoin, faz sentido também porque ele ter alguma coisa e porque se efetivamente o mundo caminhar nesta direção, claro, quem não pelo menos garantir que tem lá um pé ou alguma coisa do género vai ficar para trás. Ou seja, e estamos a falar em termos de organizações, em termos de famílias, em termos de qualquer instituição, qualquer organização. eu percebo isso, mas nós vamos descer aqui um bocadinho mais. Imagina, uma pessoa que não tem dinheiro, a maioria das pessoas em Portugal que trabalha para sobreviver, para pagar as suas despesas, educação e por aí fora. Para essas pessoas que o seu foco é trabalhar para pagar as despesas, como é que tu podes motivá-las a olharem para a Bitcoin de uma outra forma? É assim, claro que para as pessoas que não têm capacidade de poupança, será aqui um pouco mais desafiante encontrar aqui se calhar uma proposta de valor, porque se não têm capacidade de poupança não podem poupar, e o Bitcoin pretende ser esse veículo de poupança aqui para o futuro. Mas eu diria que essa é apenas uma das grandes propostas de valor. A segunda proposta de valor será efetivamente a questão de nós termos um ativo que é incensurável, ou seja, tivemos aqui em Portugal vários casos relacionados aqui com a banca, aqui em Portugal, e a verdade é que nós sempre que fazemos um depósito bancário nós estamos a incorrer em risco de contraparte. Ou seja, se nós fizermos esse mesmo depósito, nós estamos no fundo a confiar nessa terceira entidade que vai cumprir com o dívida ou com o contrato, digamos assim, que tem connosco. E com Bitcoin, nós pela primeira vez nós temos algo que nós sabemos que é nosso e que efetivamente elimina esse mesmo risco contraparte. Okay. Porque se nós olharmos para todas as classes de ativos que nós temos à nossa disposição, seja imobiliário, seja ações, seja obrigações, todos eles dependem da existência de um Estado de Direito para que efetivamente o direito à propriedade privada prevaleça, não é? E as pessoas que passaram pelo 25 de Abril e que regressaram das colónias sabem bem disso. Provavelmente tinham casas lá nessas regiões, não é? E a partir do momento em que há uma revolução, o direito fica em causa. Exatamente. Ou seja, eu acho que aqui também com Bitcoin, pela primeira vez, nós temos algo que é verdadeiramente nosso. Ou seja, eu acredito e faço esse argumento que é efetivamente a propriedade privada no sentido genuíno da palavra, como John Locke falava da questão do direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Acho que ele nasceu verdadeiramente com o Bitcoin em 2009, sim. Ok, vamos então, eu agradeço a tua explicação, mas ainda estamos assim aqui num aspecto ainda um bocadinho muito demasiado intelectual. Qual é a proposta de valor Bitcoin? Exatamente. Ok, ou seja... Desculpa lá eu estar a insistir, mas eu também tenho uma função que é tentar descodificar, não é? Ou seja, nos dias de hoje o dinheiro tem esse problema, ou seja, está a perder energia económica. Os bancos centrais falam no target de 2% ao ano. Exatamente. Eu faço o argumento de que a perda de poder de conta real é superior a esse, e acho que qualquer pessoa que atravessou este período do Covid, acho que também senti isso na pele. Acho que os preços subiram muito mais do que aquilo que... Não há dúvida. Não há dúvida. Do que aquilo que, enfim, que as instituições dizem, nomeadamente aqui o INE. E, enfim, claro que houve uma parte dessa subida de preços que se deveu a um aperto, digamos assim, na oferta agregada da economia, ou seja, basicamente deixámos de produzir tanto, não é? Havendo menos produção, claro que os preços obviamente sobem. Mas outra razão, e que acabou por ser aqui um bocadinho escondida por bancos centrais e governos, se deveu de facto ao esforço fiscal que acabou por haver por parte dos governos para combater a crise, e esse esforço fiscal adveio sobretudo pela capacidade do Banco Central de criar massa monetária a partir do nada, e quando nós aumentamos a quantidade de dinheiro em circulação, o valor do dinheiro cai, não é? E nós temos, então, os preços também sobem por causa disso. Ou seja, a grande proposta de Bitcoin é, no fundo, ser um hedge, ou seja, ser uma apólice de seguro face a esse dinheiro que está a perder valor. Sim. Ou seja, eu gosto de olhar disto como uma bateria, não é? Os euros uma bateria económica. Os euros nos dias de hoje estão a perder
7%, diria que é, em termos médios, se nós olharmos para os dados, a evolução média do agregado monetário do M2, que é a regra geral o que é utilizado para medir a massa monetária nas economias. Se olharmos para as economias de é essencialmente 7%. Ou seja, o nosso dinheiro, os nossos euros estão a perder 7% de valor ao ano. A nossa bateria está a ser descarregada a 7% de valor ao ano. E aquilo que Bitcoin se propõe fazer é ser uma bateria que está desenhada para não perder. Estável. Okay? E fazendo aqui novamente a analogia à questão da Argentina, o que acontece é que as baterias deles perdem a sua energia económica muito mais rápido, por isso para eles é muito mais notório. Para nós, como é só ali 7%. E depois dizem-nos 2%, as pessoas acabam por passar. Mas essa é a grande proposta de valor, porque quem adota um padrão Bitcoin, aquilo que vai-se aperceber é que à medida que o tempo vai passando, os preços dos bens e serviços, os vários bens e serviços vão ficando mais baratos. Ou seja, nós temos um sistema deflacionário, apesar da sua volatilidade. Ou seja, essa será a proposta de valor, ou seja, uma moeda, um dinheiro que permite-nos poupar para o futuro, okay? Que preserva valor, como tal passarmos a viver nesse sistema mais deflacionário e como tal não ter a necessidade de incorrer risco em investir em ações, em especular em imobiliário, em fazer essas coisas todas, que a meu ver também acabam por distorcer a alocação de recursos na economia, porque há muito capital neste momento a ser direcionado, por exemplo, para o imobiliário. Não estou a falar da parte da construção, sim, eu percebo que ela é necessária, estou a falar mais da parte da especulação em si, porque há muita gente que o que é que faz, não é? Sabe que o dinheiro vai perder valor, tem património, chega ao pé do banco, dá o património como colateral, recebe mais crédito, vai comprar mais uma casa e está a fazer este círculo em termos de perpetuidade. E a verdade é que não está a criar valor nenhum, não está a criar riqueza real de produtos, bens e serviços, não é? Atenção, eu estou a falar deste caso, não estou a falar das pessoas que constroem. Claro, eu percebo o que estás a dizer, Mas vamos lá então aqui, ou seja, eu entendo isso e entendo perfeitamente o que estás a dizer, mas qual é na tua opinião, não na minha, óbvio, da minha opinião, mas na tua opinião, porque é que, se tu vês por esse lado positivo, porque é que não existe essa adoção mais rápida da Bitcoin, com as vantagens e com o valor acrescentado que tu destes? Que é como já mencionei anteriormente, ou seja, a dimensão do problema não é tão expressiva nos países desenvolvidos. E acho que há sem dúvida uma simetria de informação muito grande pelo facto de ser uma tecnologia nova e pela mensagem que é passada, sobretudo pelas pessoas responsáveis, ser negativa, até porque naturalmente neste próprio sistema haverá, digamos aqui, uma recalibração em termos do poder que certas instituições têm no sistema atual, e isso naturalmente também não é vantajoso. Não é vantajoso. Francisco, olha, obrigado por toda esta explicação. Eu tenho ainda uma dúvida. Então, depois de tudo aquilo que nós falamos, qual é a diferença entre uma Bitcoin e as outras cripto? Porque, pelo que eu percebo, tu fazes uma separação muito grande entre o que é que são criptomoedas e Bitcoin. É uma separação ou não? Certo. Ou foi uma interpretação minha? Não foi todo. Estás correto, João. Ou seja, eu olho para Bitcoin como uma matéria-prima digital. Ok. Ou seja, um bem que tem características de matéria-prima, como por exemplo um petróleo, um ouro, enfim, esse género de ativos. E olho para as criptomoedas mais ligadas ao capital de risco, ou seja, mais ligadas ao próprio mercado acionista, okay. Sendo que diria que 99,9% delas serão scams, serão de facto pessoas burlas que têm de facto intenções de ficar com os euros e os dólares das pessoas. A grande diferença também entre o Bitcoin e todas as outras criptomoedas é que o Bitcoin é de facto a única que tem verdadeiramente um regime descentralizado, ou seja, onde ninguém consegue, entre aspas, alterar as regras do jogo. As regras estão definidas, toda a gente tem de jogar por elas, e isso não se pode dizer isso sobre outras criptomoedas, sendo que o maior exemplo será mesmo a própria Ethereum, que será aqui neste momento o segundo maior ecossistema, digamos assim, a nível de cripto. Eles, por exemplo, em 2016 houve um hack que aconteceu na blockchain, relacionada a uma chamada DAO, ou seja, Decentralized Autonomous Organization, creio eu. E aquilo que foi decidido foi que, pela influência, creio eu, do Vitalik na altura, de basicamente reverter
a ordem da blockchain e de certa forma voltar para trás e basicamente ignorar esse mesmo erro que aconteceu. Ou seja, essa transação foi de certa forma cancelada, esquecida, e houve depois uma nova blockchain que seguiu nessa direção e depois houve outra que continuou com esse mesmo hack, depois ficou o Ethereum Classic. Temos também a questão do subsídio da mineração em Ethereum, sim, isso... que também foi alterado várias vezes ao longo do tempo, ou seja, pensemos numa pessoa que investiu em material para minerar e depois vê-se nesta situação em que se calhar fez determinados cálculos em termos de investimentos e depois afinal já era diferente. Aliás, e tivemos depois a própria alteração do modelo de consenso de Proof of Work também para Proof of Stake. Ou seja, isso por exemplo em Bitcoin jamais em alguma circunstância acontecerá. Uma pergunta, ou seja, depois gostava que tu nos explicasses o que é que significa mineração, mas eu também faço uma outra pergunta. Imagina que eu agora faço um investimento, eu, João, faço um investimento que é ser minerador. Eu posso ser minerador em simultâneo da Bitcoin e da Ethereum? Não, neste momento a questão ou seja, o mecanismo de validação, o método de consenso de Ethereum passou para Proof of Stake. Ok. Ou seja, já não requer, digamos assim, o gasto de energia que é requerido aqui com o mecanismo Proof of Work. Ou seja, já não é possível fazer a mineração em Ethereum, só é possível fazer a mineração em Bitcoin e noutras, acredito também assim, mais menor dimensão. Diria que se não me engano, se calhar será Monero ou... Sim, será Monero, creio eu, ou Litecoin, não sei, não tenho a certeza. Mas sim, neste momento a indústria da mineração está praticamente toda focada em Bitcoin. Em Bitcoin, sim. O que é mineração? Porque há muita... Eu não sei se toda a gente entende o que é que significa mineração. Sim, a mineração, ou seja, o termo advém da comparação com o processo do ouro, porque uma das analogias que é frequentemente utilizada para descrever Bitcoin é sendo o ouro digital, ou seja, porque o ouro também tem essa capacidade de preservar valor ao longo do tempo, devido à sua escassez. Isso é interessante. E, como tal, adotou-se aqui essa terminologia. Mas, no fundo, aquilo que a mineração são computadores que estão desenhados para rolar o algoritmo SHA-256, que é o algoritmo que faz parte, digamos assim, do protocolo de Bitcoin. E aquilo que esses computadores fazem é colocar um input, ok? E essa função criptográfica transforma esse input num output. E, basicamente, quem depois ganha, digamos assim, ou quem encontra o bloco, ou quem minera o bloco, é quem encontra um output que tem um determinado número de zeros no seu início. Okay. Ou seja, e o que é que acontece? Basicamente, o primeiro minerador a encontrar esse output com essas características ganha o direito de publicar o bloco, ou seja, encontra o bloco, minera o bloco e depois pode decidir as transações que são incluídas nesse bloco e tem direito depois à remuneração. Isto é feito sobretudo para que haja um custo associado a publicar as transações na blockchain, porque se não houvesse esse custo energético, se houvesse um mecanismo diferente, se calhar, enfim, não quero entrar aqui também em ataques propriamente aos outros métodos de consenso, mas na minha visão acho que verdadeiramente dinheiro é energia, por isso o seu processo, a sua produção, ele tem de haver necessariamente de gastar energia, certo. Mas sim, ou seja, se não houver esse gasto energético, basicamente os mineradores conseguiam spamar a rede toda, porque não era preciso gastar energia. Depois, se não era preciso gastar energia, era muito mais fácil, digamos assim, entrar nesta competição. Ou seja, não havia nenhum custo em entrar. Se não houvesse nenhum custo em entrar, o potencial para termos atores com interesses que não seriam os que nós queremos era muito maior. Ou seja, desta forma, incorrendo um custo às pessoas, nós fazemos com que as pessoas sejam incentivadas a jogar pelas regras. Pelas regras. Ou seja, esta não sei se a minha explicação foi... Sim, acho que sim, acho que deu para perceber. Ou seja, ver se eu vou falar bem. Eles também, a mineração também funciona um bocadinho como esse gasto energético, também é um bocadinho a nossa proteção, porque esse gasto energético certifica que não há ninguém que seja capaz de ir lá editar as próximas transações na rede, ainda que, enfim, isto depois seria muito mais complexo, porque
necessitaria ter controle de 51% da hash rate, basicamente, dos computadores. Mas sim, esse é no fundo uma camada de energia que acaba por proteger a rede de potenciais ataques. É um bocadinho como se calhar o exército americano também garante de certa forma o domínio do dólar, não é? E de certa forma também é um gasto energético, não é? Só que neste caso são mais gastos de vidas do que propriamente energia. Então, diz-me só uma coisa, a mineração requer energia, estamos a falar de energia pura. O que estás a querer dizer que no futuro as EDPs da vida vão se transformar em mineradoras de criptos? Eu acho que sim. De criptos não, de Bitcoin só, desculpa. Acho que sim, porque os incentivos são muito fortes, porque um dos grandes problemas com a questão das renováveis, pelo menos dado aqui o meu conhecimento, eu não sou expert na matéria, mas pelo que já percebi, a grande dificuldade das renováveis é que a sua produção é intermitente, não é? Ou seja, nós temos períodos em que o solar produz mais, não é? Quando há sol, e muitas vezes a procura não está preparada, não está disponível para receber essa oferta que está a ser produzida no momento, ou seja, nós temos estes... ou seja, não há esse balanceamento perfeito entre procura e oferta. E a questão da mineração pode aparecer aqui como uma forma de rentabilizar esse excesso energético e, de certa forma, ajudar à viabilidade e à rentabilidade dos processos de produção de energia. Hoje vejo outro exemplo, por exemplo, as eólicas, muitas vezes acabam por estar desligadas. Verdade. Porque não há procura no momento, seja, aquilo que se pode fazer é colocar lá mineradores e estão a trabalhar quando não há essa procura. Quando há essa procura, os mineradores desligam, até porque neste momento o negócio de mineração é altamente competitivo. Eu diria que tem de ser energia muito barata, e quando falo de energia muito barata é 3, 4 cêntimos o kilowatt para ser rentável. Ou seja, as pessoas têm esta ideia que os mineradores estão a roubar a energia das pessoas. Não estão. Jamais em alguma circunstância um minerador irá pagar 15, 20 cêntimos por quilowatt de energia. Ou seja, os mineradores estão incentivados a ir procurar energia barata. Que é energia que ninguém quer. Claro. Ou seja, nós aqui, o que nós estamos aqui a falar é que criamos aqui quase um novo negócio. É assim, isto vai causar muita disrupção e existem muitas questões que vão ser alteradas, mas sim, não é só a vertente económica do sistema financeiro, mas também aqui a vertente energética. Isto também acho que possibilita outro tipo de soluções, porque a partir do momento em que nós temos micropagamentos, certo, nós podemos ser assim por alto, podemos desenvolver um sistema que, de acordo com os KPIs, à medida que os KPIs vão sendo, enfim, complementar. Eu trabalhei muito na área comercial, ou seja, tínhamos a questão de fazer os contactos, os e-mails, etc. Nós podemos desenvolver um sistema em que, à medida que a pessoa vai fazendo esses KPIs, recebe automaticamente, diretamente na conta, um dinheiro. Ou seja, é uma experiência de trabalho completamente diferente daquilo que nós temos nos dias de hoje. Sim. Ou seja, no fundo é um exemplo daquilo que esta nova tecnologia permite, porque aquilo que nós temos no sistema financeiro atual não permite esse tipo de transações. Sim, falei da questão da disrupção do mercado energético, sem dúvida. Acho que, aliás, já existem várias empresas americanas como a Shell que já estão a minerar e já estão a fazer testes significativos. E sim, acho que também aqui sendo, se calhar aqui em Portugal, a EDP também tendo um ADN muito ligado à questão das renováveis, não é? É verdade, sem dúvida que deviam olhar para esta questão. É assim, eu estou disponível se tiverem alguma questão. Não sou engenheiro de formação, mas isso é exatamente. O teu futuro vai passar por quê? Uma pessoa que teve, já trabalhou na banca, já trabalhou numa corretora, não é? Sim, duas corretoras. O teu futuro passa por quê? Por ser um advisor? Sim, neste momento é isso que eu estou a fazer, ou seja, estou a providenciar esse serviço para pessoas, basicamente, que querem comprar quantidades mais significativas de Bitcoin e sentem que não têm o conhecimento técnico para fazer essa questão com segurança. É um bocadinho esse apoio que eu também dou. O garante do risco. Eu não sou o garante o risco, eu sou aquele que elimina o risco de se fazer a asneira. Ok. Porque, mais uma vez, não é que a questão seja complicada, mas naturalmente, se calhar para pessoas também que não estejam tão familiarizadas com as questões tecnológicas, sentem a necessidade e, enfim, há vários casos de coisas que podem correr mal. E depois ainda existem desafios em termos da custódia de Bitcoin, nomeadamente também os processos de herança, ou seja, o que é que acontece se alguém, efetivamente, amanhã... Sim. Isso é um ponto interessante. Infelizmente, Isso é um ponto interessante. Perde a sua vida, não é? Como é que os herdeiros legais vão receber as suas moedas? Porque neste momento há muita gente, eu diria a gigantesca maioria das pessoas não faz ideia e não tem um plano sucessório preparado.
para a questão da Bitcoin. Isso é E claro que há muita gente que vai dizer, ok, eu posso custodiar num banco, mas eu também, se custodiar num banco, eu depois estou a delegar basicamente a minha Bitcoin ao banco. Eu estou a dar a minha Bitcoin ao banco. Exatamente. E depois... Ou seja, por isso é que estes trade-offs e a custódia colaborativa aparece aqui como melhor solução na minha visão e, enfim, é um bocadinho isso também que estou aí a trabalhar, a trazer agora para o mercado português e para as pessoas aqui em Portugal que querem ter, enfim, o acesso ao melhor que se faz aqui a nível internacional, porque sinto que aqui em Portugal não há isso. Sim, aí há muita falta de conhecimento, eu também concordo. Bom, Francisco, há aqui uma dúvida que eu tenho, que foi surgindo, que é perceber o que é o CBDC, por causa desta questão dos bancos centrais, da Bitcoin, que podes-nos explicar um bocadinho? Sim, CBDCs são as Central Bank Digital Currencies. Neste momento está em vigor um processo para a implementação do euro digital. Sim. Aqui na Europa. E aquele que, a meu ver, é no fundo uma tentativa dos bancos centrais tentarem aqui acompanhar esta disrupção que está a ser feita pela Bitcoin. Ou seja, neste caso há um novo concorrente, ok? E os bancos centrais estão a sentir a necessidade de apresentar uma alternativa para competir com a proposta da Bitcoin. A questão é que, se formos a ver, não na minha visão, e acho que é claro para todos, não apresenta de perto nem de longe a proposta de Bitcoin, a proposta de valor que Bitcoin apresenta, porque elas são sobretudo duas: o facto de não ser censurável, ou seja, ser uma coisa que é nossa e que ninguém nos pode tirar, e a segunda de ser um ativo efetivamente escasso que nos possibilita preservar valor e poupar para o futuro. Ou seja, o euro digital vai funcionar nos moldes que as pessoas ainda não sabem muito bem como é que vai ser, porque se formos a ver, os euros que nós também usamos hoje já são digitais. Ou seja, a diferença é que em vez de termos os bancos comerciais, nós vamos ter uma conta diretamente no BCE, creio que será assim, ou seja, o euro digital será um título de dívida, como é uma nota direta do Banco Central para connosco. Mas lá está, esse dinheiro vai ser censurável, vai ser possível de ser censurável se houver alguma questão. Não sei, eu já tive alguns problemas, creio que ainda agora recentemente estive com uma pessoa que veio do Brasil, fez um pagamento do Brasil, o dinheiro foi congelado porque, enfim, as questões da AML e QIC, etc. Ou seja, esse é um risco, não é? Uma chatice. Nós estamos expostos sempre que temos esse tipo de dinheiro. E depois a questão da escassez, como tinha dito. Claro. Podemos poupar para o futuro, porque o euro digital também será imprimido também rumo ao infinito, de acordo com as necessidades do Estado. Se os Estados precisarem de mais dinheiro para pôr na TAP e para financiar o Estado Social, venha ele. Ok, olha, Francisco, muito obrigada. Foi um gosto e realmente é muito interessante nós podemos ouvir uma nova visão com conhecimento. Eu honestamente, eu não conhecia essa abrangência toda do mundo das Bitcoins e agradeço-te por isso, ok? Desejo tudo bom neste ano que já começamos, não é? E até uma próxima. E com vocês, muito obrigada por todo o vosso apoio. Nós vamos continuar aqui a tentar descodificar estas buzzwords e iremos ter mais pessoas como o Francisco que nos vão dar uma outra visão. Muito obrigada, até uma próxima.